dados, inteligência artificial, tecnologia 5G e os mais novos e potentes smartphones do mercado. Aqui na Mobile World Congress, a maior feira de tecnologia móvel do mundo, os gigantes da indústria apresentam suas principais novidades e tendências do setor. E nós, do Grandes Nomes da Propaganda, desembarcamos em Barcelona para mostrar para você um pouco do que rolou nos 4 dias de congresso. Vem comigo! Mais de 107 mil pessoas de diversos países passaram pelos 8 pavilhões do MWC. O Mobile World Congress trouxe tecnologias, produtos e serviços de mais de 2.400 empresas expositoras. Durante a feira, as principais fabricantes apresentaram seus mais novos smartphones. Celulares que encantam os olhos com o design e a tela, aparelhos com câmeras capazes de capturar imagens que superam a visão humana, processadores velozes e baterias que prometem não deixar você na mão. O celular está cada vez mais presente na vida das pessoas. Andando pela feira, é possível ver que este aparelho, que cabe na palma da sua mão, ganhará ainda mais espaço em sua rotina. Ele será um elo entre você e os eletrodomésticos de sua casa, por exemplo. A gente está mostrando aqui na feira como o smartphone conecta com uma TV, conecta com um aspirador de pó, conecta com um purificador de ar, com ar-condicionado. Então ele passa a ser um hub de soluções para controle da sua casa. E ele é a central sua de informações do que está funcionando, do que está não funcionando, do que tem dentro da geladeira, de como controlar um ar-condicionado, de como saber se o aspirador de pó já passou pela casa inteira. Então ele tem ali a central de informações e central de controle de todos esses eletrodomésticos. E a casa fica mais automatizada, a casa fica mais inteligente. No fundo, o que você quer buscar é um melhor estilo de vida, uma melhor qualidade de vida, é isso que a gente está oferecendo e mostrando aqui como soluções Samsung, né? Não só smartphone, não só smartwatch, mas como isso também no dia a dia dentro de uma casa pode ajudar a gente a viver mais, viver melhor, viver mais, até com mais controle da alimentação. A gente tem uma demonstração ali que você mostra a imagem de um alimento, né? A câmera reconhece, mostra quantas calorias tem aquele alimento, isso guarda num aplicativo que vai mostrar quantas calorias você já consumiu naquele dia, quantas faltas para você consumir no fim do dia, então você tem todo um controle, inclusive, da sua alimentação. Eu acho que o smartphone, acho que é um dos devices ou um dos equipamentos eletrônicos que mais revolucionaram, acho que a vida do consumidor. Eu acho que a gente passa de um dispositivo para consumir conteúdo, então a gente tinha um smartphone porque a gente precisava consumir música na rua, porque a gente precisava ver um vídeo no momento que a gente quisesse, onde a gente estivesse. E acho que agora a gente evolui para a era da conectividade. Então como é que o smartphone vira o grande hub de conectividade entre os equipamentos dentro da sua própria casa, né? Como através da inteligência artificial também traz mais recursos para as próprias funcionalidades do smartphone. Então acho que é um caminho sem volta, onde o smartphone é o grande pioneiro aí de tudo. Quando você começa a usar um Xperia, ele vai aprendendo com você. Então, passada uma semana, por exemplo, ele já começa a te dar diversas dicas de acordo com o seu uso. Então ele vai ver que de repente você é uma pessoa que usa muito câmera. Ele vai falar, então que tal você tentar esse recurso? Que tal você tentar aquele? Ou ele percebe que você desperta às 6h30 da manhã todos os dias. Então se um dia o seu alarme não estiver ligado, ele vai te avisar, ele vai falar, olha, seu alarme não está ligado como de costume. A gente fala muito de que o smartphone é o primeiro wearable e a gente não chamou de wearable porque ele tinha um outro intuito no começo. Mas as pessoas usam ele como um pedaço delas, né? E é a forma como se conecta com o mundo. E acho que isso se linka muito com tudo que está acontecendo até aqui na MWC. Muita gente falando de conectividade, né? Falando muito do 5G, que a gente tem que entender como vai ser para o Brasil, como vai vir, qual vai ser a rapidez que isso vai chegar. Mas acho que vai melhorar ainda mais a conectividade. Então vai permitir com que os smartphones e outros aparelhos sejam ainda mais inteligentes. Então acho que a conectividade e os smartphones elas andam lado a lado, não só por velocidade, mas por várias funcionalidades que um permite para o outro e vice-versa. As realidades virtual e aumentada foram destaques nos corredores da feira. Sentir que está em outro lugar, entrar dentro de games, viajar pelo mundo sem sair da sala de sua casa e até mesmo assistir a uma partida de futebol como se fosse o próprio jogador em campo.
A feira mostrou que tudo isso é possível e cada vez mais estará presente na vida das pessoas e das marcas. Um assunto bastante comentado há algum tempo é a internet das coisas. Com tudo conectado, milhões de informações serão geradas por dia e conhecer profundamente o comportamento das pessoas será um grande diferencial para marcas e serviços. Isso, a gente está num nível de começar a chamar não só de internet das coisas, mas é inteligência das coisas. Não basta só o dispositivo responder sim ou não àquela requisição, mas ele tem que ter capacidade de adquirir essa inteligência. A hora que eu falo para uma assistente pessoal, nossa Bixby, tocar uma música, ela vai saber se é segunda-feira de manhã, então vai ser uma música calma, ou se é um sábado à noite, que vai ser uma música mais agitada. Essa é a inteligência das coisas. O mesmo comando vai trazer respostas diferentes dependendo do contexto. A internet das coisas é um negócio que tem crescido demais. Já faz alguns anos que inclusive tem um pavilhão aqui dentro de cidade conectada, que mostra, obviamente, além da cidade, a casa conectada, e cada vez mais as coisas estão chegando. A gente, obviamente, no Brasil ainda não está vendo tanto, né? A gente não tem soluções como, por exemplo, a Nest, que foi comprada pelo Google há um tempo atrás, que é um termostato que regula a tua casa, programa e tudo mais. Os assistentes de voz também, que são uma coisa Alexa, Google Home, a própria Apple com o HomeKit, podendo facilitar algumas integrações com a casa. São coisas que a gente ainda não vê. Por exemplo, a gente está num apartamento, nós da Move aqui na Espanha estamos num apartamento que a gente pode abrir a porta do prédio e do apartamento com um aplicativo no celular, não precisa de chave. É uma coisa muito interessante, que tem pouco ainda, é uma solução simples, mas que a gente vê pouco ainda no Brasil. E como é que uma agência vê isso? Eu acredito que hoje as agências estão, obviamente, mudando o seu foco para entender mais os dados, entender mais o comportamento baseado nos dados. E quanto mais coisas conectadas, mais geração de dados e mais informação a gente vai ter para poder entender comportamento. E ao entender o comportamento das pessoas, a gente vai poder possibilitar oferecer coisas mais relevantes baseado naquele comportamento, baseado numa análise preditiva, muito melhor do que basicamente jogar um produto que a gente tem que empurrar a goela abaixo de alguém. O que antes era uma tendência, agora passa a ser uma realidade. O 5G promete revolucionar a comunicação móvel, a maneira que nos relacionamos com as coisas e os negócios. Com alta velocidade e latência mínima, onde a diferença de tempo entre o envio e o recebimento de um sinal ou comando é praticamente inexistente, será possível conectar milhares de dispositivos como carros, eletrodomésticos, segurança, ruas e cidades inteiras. O 5G vai trazer um mundo completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Não é só velocidade de tráfego de dados, mas ele possibilita uma gama de soluções que hoje não está disponível. A gente começa a pensar no automóvel inteligente, no autônomo, ou seja, as cidades vão estar conectadas nessa rede, informando, agora tem um buraco ali, agora tem um pedestre atravessando a rua, agora tem um cachorro que passou correndo, uma bola, depois da bola vem a criança. Então, tudo isso a rede começa a ter essa inteligência, informar o automóvel, né? A gente tem toda a parte de redes que a gente também trabalha junto para criar esse ambiente, essas soluções e, de novo, integrado com os componentes que vão estar na sua mão, um smartphone, um smartwatch, podendo você controlar todas as situações que esse mundo novo vai trazer para a gente. Operadoras norte-americanas como a T-Mobile, por exemplo, já anunciaram ontem que até o final desse ano, mais de 30 cidades dos Estados Unidos vão ter cobertura de 5G. E aí muda tudo, né? A internet das coisas passa a ser de fato uma verdade. Mais do que isso, a inteligência artificial ganha contornos de redefinir a relação de marcas, produtos e serviços também com os seus consumidores, com os seus públicos de uma maneira geral. Mas uma coisa interessante é que a feira ainda é muito centrada em telecom, em tecnologia, e acho que para o nosso mercado o importante é compreender como é que isso transforma a vida das pessoas, mas mais do que isso, como isso gera novos comportamentos, novas relações, primeiro entre pessoas e depois entre pessoas e marcas, produtos e serviços. Então, o olhar que a gente deve ter aqui é como a gente tira esse foco na tecnologia e transfere o foco para o consumidor. Ele vai estar cada vez mais conectado, não só ao smartphone, que óbvio continua sendo o aparelho mais pulverizado e mais poderoso de conexão, mas a gente vai ver cada vez mais coisas conectadas. E aí tem um desafio interessante para as marcas, como é que eu uso esses tantos aparelhos conectados o dia inteiro das pessoas, o tempo todo, para também
propor relações de comunicação e marketing. Mais do que isso, como a gente se aproveita de verdade da internet das coisas e da inteligência artificial para redefinir não só nossas marcas, mas também nossos negócios de uma maneira geral. E acho que esse é o grande desafio. As tendências são claras, 5G, internet das coisas e inteligência artificial, combinados e misturados, mas fundamentalmente criando um novo consumidor, também mais smart, também mais inteligente e exigindo das marcas uma nova postura em produtos e serviços para essa nova era que acontece daqui a pouquinho. Nos Estados Unidos já esse ano, no Brasil 2020. Está aí 22 meses, a gente vai começar a ter as primeiras redes 5G e sem dúvida os desafios têm que começar a ser pensados desde já. Os assistentes virtuais entrarão em moda no Brasil? A gente tem um tema muito bacana que não só os grandes donos hoje, como a Amazon, como o Google, a própria Samsung tem seu assistente virtual, mas as operadoras também começam a usar os assistentes virtuais. Uma coisa bacana que a gente vai perceber é que a voz passa a ser uma nova grande interface de relação entre marcas e pessoas. Até então, a gente tem um costume de pensar em interface gráfica, né? Você toca, você clica, você navega por sites, por aplicativos. Agora não passa a ser só isso, você vai poder só falar. Daqui a pouco você vai ter interfaces neurais, você vai só pensar. Mas a voz, sem dúvida nenhuma, é a grande estrela também dessa feira. E não só com o poder maior da inteligência artificial, mas também combinando com a internet das coisas. Então, a voz como interface para falar com máquinas, com coisas, com objetos e tendo uma camada de inteligência por trás, resolvendo os nossos problemas. Um desafio super gostoso para as marcas também. Como é que eu vou estabelecer minha presença numa não tela? Não tem uma tela de celular ou de computador, e o digital sempre foi muito guiado por pensar a interface para essas duas telas. Agora não, é só falar, daqui a pouco só pensar o que minha marca vai responder. Está aí um belíssimo desafio.